Então, e voltando e a gente progredindo, nós falamos aí dos avanços no tratamento da doença inicial. Vamos falar um pouquinho na recidiva pós-cirurgia e radioterapia, né? Fez a cirurgia, fez a radioterapia, começou a aumentar lá o PSA. Depois eu vou falar um pouquinho de radioterapia, um avanço que teve na ESMO no final. Mas e aí? Quais são os avanços? A gente usa também os novos antiandrogênicos, que é a biraterona, por exemplo, Sim. exalutamida nesse caso. É, a recidiva bioquímica que a gente estava falando, que eu expliquei aqui mais ou menos o que que era, né? Antigamente, você você tinha você tem duas formas ainda de tratar, né? Ou com a radioterapia ou com a cirurgia, como você falou. Quando você fazia cirurgia e o PSA começava a elevar de novo, você não tinha metástase, um dos principais locais normalmente de recidiva e que a gente pensava era o local da próstata antigamente, que foi retirado. Então, o próximo passo, normalmente a gente fazia uma radioterapia do leito prostático, onde a próstata existia antes, que foi retirada, se ficou alguma célula, matava com essa radioterapia. Isso era uma das formas de a gente fazer. Em quem tinha feito radioterapia, já era um pouco mais complicado na recidiva bioquímica, mas você repetiu o exame, né? Por exemplo, hoje dá para você repetir o PET com PSMA, ver se tem metástase ou não. Em algumas situações você pode indicar fazer uma cirurgia de resgate, mas isso tudo era, sim, às vezes você fazia e mesmo assim o PSA começava a aumentar, você não tinha um ganho muito grande, logo aparecia uma metástase, entendeu? Então, de um tempo para cá, acho que 2020, a gente teve pelo menos 3 estudos. O Spartan, o Prosper e o Aramis. Que aí ele avaliou a introdução desses novos antiandrogênicos nessa situação de uma recidiva bioquímica, né? Sem doença localizada. E aí viu-se que aumentou muito, inclusive, sobrevida global do paciente. O paciente vivia muito mais do que quando a gente fazia o tratamento habitual anteriormente, que era ou voltar ao bloqueio hormonal só, ou fazer essas terapias que eu falei, uma radioterapia do leito, etc. Então, viu-se que com a introdução desses remédios, a gente começou a ter uma melhora. Um atraso no desenvolvimento ou no aparecimento de uma metástase e, dessa forma, melhorando clinicamente o paciente. Se você não tem metástase, uma metástase óssea, que é normalmente o que acontece, você não vai ter dor óssea. Então, você melhorou a qualidade de vida, melhorou a sobrevida do paciente e com um tratamento mais eficaz e menos agressivo. Então, pessoal, por ser uma doença indolente, isso que o Dr. José Maurício falou é muito importante. Porque o que a gente busca no tratamento de doença indolente é fazer com que a pessoa tenha o mínimo de efeito colateral e uma qualidade de vida boa, porque aí ele consegue tocar a vida sem grande problema. Eu tenho caso, obviamente, e tratando com um novo antiandrogênico, tratando com a biraterona, exalutamida, a pessoa continua trabalhando. Eu tenho caso assim. Sim. E é o que a gente busca, o que eu já falei em algum dos nossos podcasts, se a gente não consegue curar a doença, que pelo menos a gente dê, primeiro, qualidade de vida e que a gente consiga transformar essa doença em uma doença crônica e que não ceifa a vida da pessoa de maneira precoce. É isso que a gente busca. E com os novos medicamentos e com os avanços, por isso que é importante esse tipo de coisa que nós estamos fazendo aqui hoje, essa aula, essa conversa, a gente tem conseguido fazer isso. Por isso que eu faço questão de fazer isso, que é para fazer com que a população, de maneira geral, entenda que não está parado. Não existe aquela história, como a gente escuta muito no consultório, não vão inventar a cura do câncer. É muito complicado e vocês estão vendo quando a gente fala de um tipo de câncer para o outro, que o tratamento muda e a maneira de encarar muda, os testes genéticos mudam, tudo muda. É muito complicado a gente falar num tratamento milagroso para isso, mas, obviamente, nós estamos conseguindo fazer com que as pessoas vivam sem ter a vida ceifada como era antigamente. Quando comecei na medicina, Zé, comecei na faculdade em especial, nós falamos aqui até na conversa com o Fernando, as pessoas descobriam câncer de próstata de maneira metastática. Era muito Sim. difícil você falar em cura de câncer de próstata. Na faculdade de medicina, eu tive o contato pela primeira vez com o exame de PSA. Então, o que foi assim uma grande revolução. A gente conseguiu começar a pegar esses pacientes de maneira muito mais precoce e a Fazem. coisa foi indo e virou história. Por isso que eu faço muito questão de fazer esse tipo de conversa, porque eu vivi lá atrás essa situação de que chegava para gente
os casos que você não tinha mais muito o que Sim. fazer. E também não tinha muito o que fazer porque não tinha droga. Como eu te disse, até antifúngico. Não, trata com cetoconazol. Cara, é uma coisa que hoje, se a gente for falar a respeito disso, é uma coisa de louco. Mas tinha nos livros antigos tinha esse tipo de coisa.